E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos entender qual a diferença entre a estrutura condicional if else e a switch case, né? Visto que as duas são condicionais, né, que vão executar uma ação para determinado tipo de coisa específica, né? Vou executar uma tarefa para cada ação, para cada situação. Então, vamos ter as diferenças deles aqui. Como utilizar um e quando utilizar o outro. Então, aula 15, diferença entre as estruturas condicionais if else e switch case. Então vamos abrir aqui com o VS Code e vamos no código, né, para a gente entender essa diferença. Então, qual que é a diferença basicamente dos dois, galera? Quando eu tenho uma situação em que eu precise de um resultado lógico, ou seja, vai me retornar um resultado verdadeiro ou falso, eu vou utilizar a estrutura if else. Quando eu tenho, por exemplo, alguma opção de escolha, algum número, algum nome, letra, eu vou utilizar a switch case, tá? Lembrando que eu posso utilizar, vai ter determinadas situações que eu posso utilizar tanto uma quanto a outra, mas aí você vai adquirindo, à medida que você for adquirindo experiência, você vai ver qual situação é melhor de utilizar. Mas existem casos em que você vai utilizar apenas uma delas, beleza? Ou apenas a outra. Então vamos entender isso aqui, ó. Na nossa aula de if else, né, nós fizemos aquele algoritmo, né, que calculava a média de um aluno e de acordo com a situação dele, ele tinha uma situação específica, né? Por exemplo, a média, se ela fosse maior ou igual a 6, ele ia fazer o quê? Ele ia estar aprovado. Se a média fosse entre 4 e 6, né, ele estaria ali de recuperação, e se fosse menor que 4, ele estaria reprovado. Então percebe que eu tenho um valor lógico, né? Se minha média for maior ou igual a 6, se ela for maior ou igual a 4 e menor que 6, percebe que eu tenho eu estou utilizando os operadores relacionais, né? Quando eu tenho esse tipo de situação, eu vou utilizar if else. Então, para facilitar o entendimento, ó, vou criar minha variável média aqui, 8, por exemplo. Então, o que nós vimos? Se eu apertar aqui, ó, if, se a minha média for maior ou igual a 6, abre o bloco de chaves, então escreve aqui pra mim, ó, aprovado. Agora, se a média for maior ou igual a 4, nós colocamos lá também assim, não foi? E a média menor que 6, então eu escreveria aqui recuperação, né? Só que olha só, nessa maneira, do jeito que tá aqui, eu nem preciso colocar esse média menor que 6, galera. Por quê? Porque já fica subentendido, ó, que ele vai estar de recuperação se a média for maior que 4 e menor que 6, ó. Visto que se ela for maior que 6, ele já vai estar aprovado, né? Então, antes disso, ele já vai estar de recuperação, né? Se for, no caso, maior que 4. Então, eu nem preciso de colocar isso aqui, ele já vai subentender, né? Que uma nota menor que 6 já vai estar de recuperação. E agora, se for uma nota menor que 4, nesse caso, aí ele vai escrever o quê? Console.log reprovado. Se você ficou com alguma dúvida do que eu acabei de falar aqui, rever a nossa aula lá, dá uma olhadinha na aula de if else, né? Vou deixar aqui a playlist, certinho, pra você dar uma olhadinha lá, o card. Então, confere lá, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Então, percebe que nessa situação aqui, ó, ele vai funcionar, né? Se eu executar isso. Pronto, aprovado, né? A média aqui é 8. É maior ou igual a 6? Sim, já entrou aqui. Se eu boto aqui, por exemplo, 5. 5 é maior ou igual a 6? Não. 5 é maior que 4? Sim. Então, já colocou, entrou. Agora se eu coloco, por exemplo, 3. 3. Opa, 3 é maior ou igual a 6? Não. 3 é maior ou igual a 4? Também não. Então, se não é nem esse, só pode ser esse, né? Então, ele resultou aqui, ó, reprovado. Então, percebe que eu tenho um resultado lógico, né? Para esse tipo de situação, vamos utilizar a if else. A switch case, nesse ponto, ela não iria funcionar. Perceba uma coisa, ó, eu vou até tirar isso aqui daqui e vamos fazer esse mesmo exemplo com a sua switch case, ó. Switch, como é que seria? Né? Média, escolhi minha média. Case, por exemplo, média maior ou igual a 6. Média maior ou igual a 6. Aí eu vou escrever console.log aprovado.
E aí lembrando, né, a estrutura switch case, ela precisa da cláusula break, né, para ele parar o laço nesse momento que ele executou isso aqui, ele para. Então, vamos deixar dessa forma. Vou duplicar aqui mais 2 vezes. Tem mais 2 situações, né? Então aqui, ó, case média maior ou igual a 4. E case média, eu poderia colocar o default aqui, mas vou colocar aqui, ó, case média menor que 4, né? Então aqui, se for desse ponto, ele tá de recuperação. Opa. Vamos lá. Recuperação. E aqui, se for menor que 4, ele vai estar reprovado. Mas perceba uma coisa, ó, quando eu executar isso aqui, reprovado. Não tem nenhum erro de sintaxe, ó. Não tem nenhum erro de sintaxe, de escrito errado. Não, tá aqui certinho. Mas se eu executar, ó, perceba que ele colocou vazio. Vou executar de novo, ó. Resultado vazio. Por quê? Porque não foi feito para funcionar assim. Agora não, quando eu tenho uma situação, caso seja uma letra, caso seja um número, caso seja um nome específico, aí sim eu vou utilizar a switch case. Beleza, galera? Então essa é a diferença, ó. Então para ficar mais claro isso aqui, eu poderia, por exemplo, ó, ao invés de ser média, igual a gente fez naquele exemplo do sexo, né, da lanchonete. Por exemplo aqui, ó, variável sexo recebendo masculino. Eu poderia fazer assim, muito bem, ó, agora sim. Case sexo, igual a gente já viu lá, né? Case sexo seja, aí como é string, né, tem que estar entre aspas, M, aí ele vai escrever aqui sexo masculino. Então perceba que aqui agora, ó, não tem uma situação dessa forma, uma operação lógica. Não, é caso seja M, faz isso. Caso seja F, faça aquilo, né? Vamos deixar completinho aqui então para ficar legal. Então case F, sexo feminino. E aí, default, se não for nenhum dos dois, escreve pra mim sexo inválido. Então, ele funcionou. Ele vai funcionar, na verdade, né? Vou dar um... Se eu executar isso aqui, só uma indentada aqui bacana. Se eu executar isso aqui, ó, pronto, ele vai colocar, né? Sexo masculino. E eu poderia utilizar também a estrutura if else pra fazer essa mesma coisa, não poderia? Poderia, sem problema nenhum. Olha só, eu vou tirar isso aqui daqui também. Tá, não tem nenhuma coisa. Eu vou fazer a mesma com a estrutura if else. Como é que seria? Bom, if, se sexo for igual, ó, lembrando o operador relacional de igualdade, né? For igual a M, então escreve console.log sexo masculino. Agora, se sexo for igual a F, escreve sexo feminino. Ele vai funcionar da mesma forma. Mas perceba aqui, ó, tô utilizando se e se não se. Não tem um else aqui, fica meio estranha a estrutura, né? Porque se eu botar só um else aqui, subentende-se que qualquer outra coisa que ele colocar, tirando o M, vai ser sexo feminino. Se ele colocar B, vai ser feminino. Se ele colocar 24, vai ser feminino. Então eu preciso especificar para ele que a letra F é feminino. Então se eu executar esse código, ó, pronto, ele entende da mesma forma. Só que aí percebe, qual maneira fica melhor? Ou com a if else ou com a switch case, para esse tipo de situação, ó. Então perceba que você vai adquirir esse tipo de coisa na experiência, né? Quando você vai testando. Qual seria melhor, com if else ou com switch case? Bom, nesse caso eu preferia switch case, né? Na minha opinião, eu acho que fica mais atrativo, fica mais fácil de escrever também. Então é uma coisa que o programador ele vai desenvolvendo, né? Com a experiência, com a prática. Beleza, galera? Então essa é a diferença, tá? Estrutura condicional if else, switch case. Quando tiver alguma operação lógica, eu vou optar sempre pela if else, mas repara que tem situações que eu posso utilizar ambas as situações. E aí vai depender de quê? Do programador, saber qual que é a melhor delas, né? Qual vai ficar mais fácil, mais prático. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tiver algo a acrescentar, deixe o seu comentário aqui, tá? Eu vou estar aqui para responder todos eles. Considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, né? Para receber aqui o conteúdo de programação. E compartilhe esse curso, né? Com quem você conheça que queira aprender programação. Beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui os estudos em lógica de programação com JavaScript. Nos vemos lá.